tema de hoje pode parecer até um pouco assim, ó, polêmico para algumas pessoas, mas é um assunto muito importante para a gente conversar. Muita gente acha que a cirurgia bariátrica é o fim da linha, que é o fim da luta, o fim do sofrimento, e de certa forma ela é mesmo uma intervenção assim, ó, drástica, radical, urgente. Mas o que quase ninguém fala é o que acontece depois, quando o corpo muda, mas a mente ela continua presa. Quando o estômago ali, ó, ele reduz, mas o vazio continua gritando. Eu vou te mostrar o que a ciência mais recente tem revelado sobre o reganho de peso após a bariátrica. E mais que isso, eu vou te mostrar o que o corpo está tentando dizer através deste retorno do peso. Se você conhece alguém que fez a cirurgia e está sofrendo silenciosamente, manda este vídeo, porque a verdade liberta. E emagrecer de verdade não é sobre cortar o corpo, é sobre curar a mente. Vamos falar de algo que quase ninguém tem coragem de dizer, mas muita gente que fez bariátrica, ela volta a engordar. Isso não é raro, é mais comum do que você imagina. Uma grande revisão de vários estudos mostrou que quase metade das pessoas que fizeram a redução de estômago, elas voltam a ganhar peso, com o passar dos anos. E isso não acontece porque a pessoa é fraca ou ela é desleixada. Acontece porque o corpo tem uma memória de obesidade, porque a mente ainda está ali, ó, funcionando do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos de antes. Segundo cientistas, em até 5 anos após a cirurgia, 1 a cada 2 pacientes volta a engordar. Alguns recuperam 10% do peso, outros 20%, e tem gente que volta quase para o peso de antes. Isso quer dizer que não basta só mexer no corpo, se a mente continuar igual. O corpo ele vai voltar para onde ele sempre esteve. Vamos traduzir aí, ó, esses dados de uma forma bem simples. Imagine aí, ó, 10 pessoas que fizeram a cirurgia. Em 5 anos, 5 delas vão voltar a ganhar parte do peso que perderam. 3 dessas vão ganhar tanto peso de volta que vão sentir assim, ó, como se elas tivessem voltado ao ponto de partida. E tem um outro lado ainda mais chocante. Em alguns casos, a pessoa engorda mais do que antes da cirurgia. Sim, isso acontece e não é tão raro quanto parece. Um estudo publicado revelou que entre quase 400 pacientes acompanhados ao longo dos anos, alguns voltaram ao peso inicial e ultrapassaram. E essa tendência é mais comum em quem faz cirurgia sem o apoio psicológico e sem a reprogramação mental contínua. Outro relato descreve casos antigos em que, após a reversão da cirurgia, algumas pessoas voltaram a ganhar peso de forma tão intensa que chegaram a pesar o dobro do que pesavam antes da cirurgia original. Além disso, estudos de longo prazo, acima de 10 anos, começaram a mostrar que após o entusiasmo inicial, os efeitos colaterais começaram a surgir com mais clareza. Um levantamento recente publicado mostrou que pacientes que fizeram cirurgia bariátrica há mais de uma década, eles apresentaram aumento significativo de anemias e fraturas ósseas, maior incidência de obstrução intestinais e úlceras, refluxo grave com necessidade de nova cirurgia. E o mais assustador, em estudo com mais de 12 anos, pneumonia e doenças respiratórias passaram a ser as principais causas de morte entre os pacientes bariátricos acompanhados. É como se você construísse uma casa nova, mas colocasse os mesmos tijolos velhos ali, ó, por dentro. E no fim a casa desaba com ainda mais peso do que antes. Sabe o que é mais forte do que cortar o seu estômago? O corte emocional que você carrega há anos. A neurociência mostra que o nosso corpo, ele lembra do que já foi. As células de gordura, elas têm memórias, elas sentem falta da forma antiga. E mais, seu cérebro ele foi treinado por anos a buscar conforto na comida. Mesmo com o estômago pequeno, você pode voltar a comer em pequenos excessos frequentes. E isso é o suficiente para reverter tudo. A TCC também explica: se você não muda o pensamento, você repete o seu comportamento. A verdade é dura, mas ela liberta. O reganho de peso não é fracasso, é sobrevivência. O seu corpo está tentando te proteger do que ele acha perigoso, ou seja, o novo. Ele tenta voltar para o conhecido, mesmo que esse conhecido te machuque.
A mente não foi treinada para a nova identidade e por isso você se sabota sem mesmo perceber. Se você fez a cirurgia e voltou a engordar, eu quero que você saiba. Você não está quebrada, minha linda, você está condicionada. E isso pode ser reprogramado com neurociência, TCC e frequência do coração. E é possível ensinar a sua mente a não buscar mais alívio na comida. É possível mudar a raiz e não apenas cortar o galho. É possível emagrecer e permanecer lá. Se esse vídeo falou com você, se você sente que quer um novo recomeço, eu quero te convidar para o desafio de 21 dias da Mente Fit. Não é dieta, não é restrição, é reprogramação. Se você quiser ir mais a fundo, eu também te convido para a Mentoria Mente Fit. É um caminho de reconexão com você, com o seu corpo, com a sua verdade. E todos os links estão aqui, na descrição. Comenta aqui se você conhece alguém que viveu isso, tá? E nunca se esqueça, tá, minha linda? Emagrecer é uma porta, mas você precisa da chave certa para a sua mente e o seu coração. Deixe seu comentário aqui embaixo, curta, compartilha para que eu possa fazer mais conteúdos como esses. Um beijo e até o próximo vídeo.